vem mudança aí também na forma de cobrança, de recolhimento do ICMS e da gasolina. É uma mudança que foi determinada por lei federal do ano passado, que é cobrar uma alíquota única, um valor único, não percentual, e o mesmo valor para todos os estados de ICMS. Ou seja, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, todo mundo, todos os estados têm que recolher pelo litro do combustível o mesmo valor de ICMS. Hoje é um percentual que é aplicado em cima de um preço médio que é estabelecido pelos estados a partir do valor que é cobrado para o consumidor, e esse preço médio é definido a cada 15 dias. Então, para diesel e para GLP, que inclui o gás de cozinha, aí seria a partir de abril agora. E o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários da Fazenda, decidiu então que essa chamada monofasia será aplicada também para a gasolina e para o etanol anidro, que é misturado na gasolina, a partir de julho. Além de decidir a monofasia, o Conselho também estabeleceu qual é o valor, então, que vai ser aplicado em cada litro de combustível. No caso do Rio Grande do Sul, do diesel, seria um valor que supera hoje 43 centavos, o que é recolhido atualmente de imposto. Então, vai ter um ICMS maior. No gás de cozinha, em torno de R$ 6,00 pelo botijão de 13 quilos. É a estimativa do sindicato do setor. E para a gasolina, em torno de 50 centavos, se a gente olhar o valor que é recolhido hoje de ICMS e comparar com o que foi estabelecido para entrar em vigor a partir de julho. Mas nós vamos falar mais sobre isso, né, Stout, agora com o setor de combustíveis. Com o presidente do Sulpetro, que é o sindicato que representa os varejistas, os postos de combustíveis, João Carlos Dall'Acqua, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia, Giane, bom dia, Rosane, todos os ouvintes. Como o setor vê essa mudança na forma de cobrança, saindo a alíquota, um percentual que é variável de acordo com o preço médio, para um valor fixo em todo o Brasil, num primeiro momento com uma elevação do que é pago hoje? Bom, a Giane fez um resumo muito apropriado de toda a alteração que teremos, né? E, na realidade, esse pleito é um pleito antigo de toda a revenda para trazer mais previsibilidade ao setor. Porque essa situação que tínhamos de cada estado ter uma alíquota diferente, ter valor diferente e a cada 15 dias alterar, geravam anomalias muito grandes em todo o segmento, né, e proporcionando práticas aí, inclusive, não recomendáveis. Agora, claro, nesse momento, ela está vindo com esse ajuste, e o Rio Grande do Sul foi um dos que está tendo um ajuste mais forte, né? Tanto a Jane mencionou no próprio diesel, que vai entrar agora, são mais de 40 centavos de acréscimo, né? E a gasolina e o anidro, que é misturado nela, lá na frente, lá em julho. Eu entendo que, por consumidor, nesse momento, vai sentir a situação mais imediata. Mas, na sequência, esperamos que na sequência, que tudo isso se organizando, ele possa ser beneficiado, né, com uma transparência maior do setor, e com um ajuste melhor. Agora, claro, esse momento é um momento mais tenso. Nós estamos exatamente passando por um momento mais tenso, onde está tendo essa situação que, inclusive, gera muitas incertezas a todos nós. E nós estamos saindo de um modelo e partindo para um outro modelo. Então, nós temos que ver como é que vão se comportar as distribuidoras, como é que isso vai, né, como é que vai proceder toda essa situação, porque quando há uma movimentação de uma magnitude dessa, de 40 e poucos centavos, os períodos pré e pós, eles são muito tensos, porque às vezes quem não tem um contrato tem dificuldade de aquisição, né? Porque você imagina que uma própria distribuidora, se ela consegue reter em seus tanques antes do aumento e repassar depois com preço novo, são os valores que podem fazer muita diferença. E aí, às vezes, o consumidor entende que é o posto lá na frente que está com alguma dificuldade. Não, na realidade é toda uma cadeia que vai tentar se ajustar nesse novo processo. E nesse novo processo há a possibilidade, assim, de muitas vezes os preços sobem em função de expectativa, não chega nem a ter o fato real. Temos esse risco para o consumidor. Qual é a vantagem e quais são as desvantagens dessa mudança de modelo? Rosane, isso é muito importante, porque a partir do momento que o preço é livre, ele pode inclusive baixar,
né, por concorrência, por qualquer situação, independente de alguma decisão aí de preço de Petrobras, de qualquer situação. E também uma expectativa, se vai ter um aumento ali na frente, pode ser que alguém faça seus cálculos e diga, poxa, eu vou precisar comprar mais produto mais caro, eu vou ter que fazer mais caixa. Então, esses ajustes que a gente fala, eles obviamente, né, têm que ser regrados pelos órgãos competentes, mas eles são possíveis de acontecer dentro de uma magnitude normal, que a gente espera que não haja uma disrupção no fornecimento, porque às vezes um posto pode tentar adquirir uma quantidade maior na véspera e não consegue, e pelo contrário, daqui a pouco o consumidor, não, eu vou comprar antes do aumento. Então há uma disrupção de uma normalidade. Então até isso se equacionar vai alguns dias realmente, né? Presidente, por que foi definido esse valor? Porque aí que está o que vai provocar o aumento para os consumidores aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados também, mas né, estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Por que foi definido esse valor de R$ 1,45 de ICMS para o litro da gasolina, de 94 centavos para o litro do diesel? Porque esse valor que está sendo estabelecido pelo CONFAZ, pelo Conselho de Política Fazendária, ele é bem maior do que é o cobrado atualmente de ICMS. Se ele fosse parecido, não teria esse aumento tão grande. Giane, inclusive a gente não tem uma definição de por quanto tempo vai valer esse valor, tá? Ele não tem uma validade. Mas ele é definido pelos secretários da Fazenda, é isso? Não tem uma contribuição do setor, por exemplo, para dizer que o impacto será muito grande se fosse definido esses valores que acabaram sendo publicados já no Diário Oficial? Não, de maneira nenhuma. O setor não interfere, nem pode, nem deve. Isso são definições de governos, com base nos seus orçamentos, nas suas expectativas de arrecadação, né? É claro que hoje nós estamos com um ICMS de 94 na gasolina, mas muito em função da redução que houve ano passado, né, do governo Bolsonaro, que fez uma redução significativa do ICMS, tabelou todo mundo em 17%, e isso aí trouxe uma queda muito grande na arrecadação de todos os estados. Então, o que certamente todos estão fazendo? Olha, nós vamos ter que recompor aquilo que nós tínhamos antes. Então, o nosso Rio Grande do Sul aqui, ele tinha 30%, que era na época onde se falava em alíquotas percentuais, era 30%, baixou para 25% e depois chegou a 17%. Então, em função de lei, né? E como o próprio governo, através da STF, tirou a essencialidade da gasolina, eles têm essa oportunidade, vamos colocar assim, de tentar recompor. Então, é uma pancada, a gente sabe que é uma pancada que vai vir agora o consumidor, mas eu entendo que o Rio Grande do Sul, ele, na realidade, está sendo penalizado porque ele já tinha uma alíquota baixa, né? Outros já tinham se movimentado antes. Vai ter uma explicação que o governo vai ter que dar com pouco dá, porque na realidade nós vamos voltar para uma alíquota parecida com o que nós tínhamos antes dos 17%, né? Que voltaríamos próximo dos 25%, mas não se deve mais falar em alíquota percentual, agora é valor fixo. Então, esse valor que foi definido foi uma reunião lá, foi, sei lá, uma costura, o que houve, entre os secretários de estados dentro do CONFAZ. E aí veio essa definição. Nós não temos nenhuma participação e nem sabemos se isso vai ser mantido por um mês, por 6 anos, sei lá, isso é uma situação deles que quando houver uma definição diferente, eles vão ter que publicar um novo convênio, com certeza. Giane. Bom, presidente, muito obrigada pela entrevista. Presidente do Sulpetro, sindicato que representa os postos de combustíveis, João Carlos Dall'Acqua. Stout, esse aumento, tá? Obrigado, presidente. Bom dia. Obrigado, sempre à disposição dos amigos. Essa alteração que foi aprovada no CONFAZ é aquela que a secretária estadual da Fazenda, Priscila Santana, citava naquela reunião com prefeitos, que tratamos aqui no Atualidade há cerca de 2 semanas, que era uma mudança que estava sendo costurada pelos estados, né? Essa mudança e que iria garantir, então, essa recuperação de arrecadação por parte dos estados. Importante observar que é um impacto forte de preços e, inclusive, já fez as instituições financeiras, corretoras, revisarem suas projeções para inflação neste ano, porque a expectativa é de que tenha um impacto de 0,5 ponto percentual na inflação oficial pelo IPCA. 0,5 ponto no IPCA é alto.
É um impacto forte, tá? E isso acaba afastando essa possibilidade de antecipar um corte do juro por parte do Banco Central. Então é algo de repercussão nacional. Claro que a gente fala aqui do Rio Grande do Sul, que tem impacto no bolso dos gaúchos, mas tem repercussão nacional. E como no caso do diesel vai alterar agora já a partir de 1º de abril, já tem uma corrida para comprar o combustível e cotas de vendas sendo estabelecidas, Stout. É gasolina reforçando, é julho. Gasolina e etanol anidro, que é misturado na gasolina, tem alteração a partir de 1º de julho. Agora, 1º de abril, vai valer a mudança para o diesel e para o gás liquefeito de petróleo GLP, que pega o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, pega o botijão de 13 quilos, por exemplo, que a gente usa em casa, e pega também o gás natural liquefeito. O modelo ele dá mais transparência, esse é um lado positivo, mas todo mundo sabia, não era nenhuma novidade, que os estados estavam tentando recompor as perdas da mudança do ano passado. E nessa mudança de modelo, iriam colocar um valor de ICMS por litro, e isso que importa, é o quanto o consumidor vai lá na bomba, colocou 10 litros hoje. Se colocar 10 litros de gasolina hoje, vai pagar 9,50, né? 9,50. Com a mudança vai para 14,50 o ICMS nesses 10 litros. Não vai ter mais alíquota, Jane. Então os estados vão dizer, mas a alíquota não mudou. Realmente, não mudou. Essa é até uma discussão assim, de termo, né? Porque se fala que mesmo não sendo um valor, né, em reais, seria uma alíquota, né? Alíquota valor, alíquota percentual. Enfim, isso que eu vou dizer assim, ó, não é mais alíquota. Ok, não é mais alíquota, não tem problema. Agora, qual é o peso do ICMS? Qual é o peso do ICMS no preço da gasolina? Isso a gente vai continuar comparando. Se, por exemplo, a gasolina for para R$10 lá em julho e esse ICMS ficar em 1,45 por litro, a alíquota vai ser o quê? 14,5%. Agora, se de repente todo mundo decidisse dar de graça a gasolina, o consumidor ia ter que pagar 1,45 na bomba só pelo ICMS. Só para a gente fazer essa comparação. E o que a gente está tentando entender, até a gente está pedindo já faz algum tempo entrevista com a Secretaria Estadual da Fazenda, com o Conselho Nacional de Política Fazendária, para entender de onde é que sai esse valor. Como é que é definido esse valor, que ficou tão maior, que vai ficar tão maior do que é atualmente recolhido de ICMS? E mais, como será feita a atualização dele? Ou vai ser para sempre esse valor? Não, para sempre não vai ser. Não vai, né? Então é importante ter transparência nisso. Qual vai ser o critério para a mudança? A gente está pedindo transparência, né, Stout? Transparência. De onde é que sai esse valor e como ele vai ser alterado depois? É importante para o consumidor, é importante para o setor e é importante para as empresas, porque combustível não é só a gente que abastece o carro, as empresas usam o combustível. Isso entra no planejamento financeiro delas. E não pode mudar de uma forma oportuna quando o preço sobe, porque o modelo que está em vigor hoje, ele era muito ruim para o consumidor, ou é muito ruim, porque vocês vão lembrar aquela gasolina que estava mais R$7, a inflação, as condições de guerra e tudo mais, quando elevaram a gasolina, os estados e os municípios arrecadaram, no drama do consumidor, arrecadaram muito mais, porque o ICMS subia no ritmo do aumento da gasolina. Essa é uma situação que os estados não podem mais, daí nesse novo modelo, a gasolina está subindo, o índice, o peso do ICMS está diminuindo no preço final, então vamos aumentar também. Não pode acontecer isso, né? Então tem que ter um critério, tem que ter uma regra bem estabelecida para não fazer de uma forma oportuna os reajustes em relação à nova metodologia. Você sabia, desde o ano passado, que os estados estavam se articulando para retomar parte da cobrança do ICMS sobre a gasolina, porque teve um impacto na arrecadação, eles reclamaram quando saiu a lei federal, sabia, mas não se pensava que seria um aumento tão grande, porque fazendo uma previsão agora, ficaria em 26% a alíquota de ICMS aplicado ao valor de hoje, né? E a gente está em 17%. Estava em 25% com a lei federal de Jair Bolsonaro, caiu para 17%, os estados reclamaram, a Secretaria Estadual da Fazenda chama de invasão no imposto estadual, que foi a lei federal legislar sobre ICMS, que é o imposto estadual. Sabia que estava se articulando para retomar parte, mas não que fosse tão alto esse impacto, Stout. E surpreendeu isso, tão alto. O governador Eduardo Leite, durante a campanha, vamos lembrar, ele falava que trabalharia para não elevar imposto. Tá certo, ele disse que não é elevar a alíquota, né? Mas, assim, ao fim e ao cabo, é
aumenta o imposto, o gaúcho vai pagar mais imposto, o brasileiro vai pagar mais imposto. Então é importante isso ficar bem claro, nós precisamos de transparência para tratar isso, e por isso nós queremos ouvir todas as partes envolvidas.